pode ser que o socialismo não seja inevitável, mas que a barbárie poderia acontecer, que seria um problema teórico, acadêmico. Por que você coloca assim? Porque, por exemplo, todas as vezes que eu ouço esse tipo de colocação, você vê que são pessoas que participam do regime da burguesia. A burocracia sindical, grupos de esquerda que vivem da estrutura sindical da burguesia, são elementos que são assessores da burguesia no âmbito das universidades, do sistema geral. Não são militantes, pessoas que organizam a classe operária. Por que seria uma discussão de tipo acadêmica e não uma defesa da burguesia? Ponto. Eu estava pensando um pouco no problema internacional, porque tem algumas organizações, né, que tentam ser a quarta internacional, etc. E a gente vê que, por exemplo, o que aconteceu na Grécia, né, acho que você até comentou que tinha até um partido comunista lá meio que puxando, mas que o movimento costuma ir acima desses partidos que tem em muitos lugares, aí, muitos países, que são partidos que não estão realmente no negócio, né? Como um sol da vida, que é da burocracia mesmo, né? Então essas internacionais que tem, elas estão nessa burocracia também. Eu estava pensando qual que é a urgência e como que se daria o processo de uma formação de uma internacional em cima desses movimentos que estão acontecendo, um movimento real mesmo, né? Na Grécia, na Itália, essas coisas que estão acontecendo recentemente. Eu acho o seguinte, as perguntas elas estão interligadas. Eu acho que a maneira de compreender isso aqui é começar por essa colocação da Anaí do acadêmico. Né? Então, evidentemente que é uma defesa do capitalismo. O que eu digo assim, o raciocínio, a forma do raciocínio, é acadêmica, abstrata. Esse é o defeito metodológico. Do ponto de vista político, evidentemente que se trata de uma posição oportunista. Mas o defeito metodológico aqui por onde passa a ideologia oportunista, tecnicamente falando, é através de uma colocação puramente acadêmica, que é assim, o mundo poderia acabar na barbárie? É uma questão acadêmica. É uma tentativa de defender o capitalismo, a eternidade do capitalismo, uma questão acadêmica. Por quê? Se você, vamos supor, se você é um exército que quer invadir um outro país, você vai abrir um debate no Estado-Maior e fala assim, nós podemos vencer ou ser derrotados. É um debate absurdo. Se discute quais são as condições para ganhar. Se você decidiu invadir, porque você acredita que a vitória é possível. Aí o cara fala assim, a vitória é possível, mas a vitória é fatal. Não, nada na vida é tão assim. Mas se é possível, então deve ser feito. É ou não? Esse é o problema-chave. Todas as questões que são colocadas pela esquerda têm esse caráter acadêmico. E por detrás da maneira abstrata, acadêmica, professoral de colocar o problema, divorciada da luta de classes real, se esconde uma posição oportunista, de defesa do capitalismo. É o mesmo problema da crise de direção. No PSTU escreveram uma matéria lá que fala assim, o capitalismo não pode morrer de morte natural. Aí se explica, assim como se a gente estivesse na escola primária, tá certo? Que para fazer a revolução é preciso uma direção revolucionária, um partido. Lógico. Inclusive todas as revoluções, elas tiveram um partido na sua cabeça, uma direção. Um bando de pessoas organizadas não consegue fazer a revolução. Na verdade, não consegue fazer nada em política. Não consegue dar um golpe de Estado também. É preciso também uma direção para dar um golpe de Estado. É ou não é? Agora, ninguém nunca coloca o problema desse ponto de vista. É forçar a ideia. Se a pessoa colocar... A coisa só tem sentido se for colocada em um ponto concreto. Alguém levanta lá e fala assim, não, vamos fazer a revolução sem partido, sem direção. Ah, bom, não dá. Não podemos abrir mão da ideia de construir um partido revolucionário. Essa é a forma de levar a revolução adiante. Agora, aqui é colocado quase como se fosse uma pré-condição, você entende? É uma maneira totalmente abstrata e absurda de colocar o problema. Como assim pré-condição? Todas as questões da revolução proletária só podem ser resolvidas através da luta.
Não existe nenhuma questão que possa ser definida a priori. Nesse ponto eles se contrariam a si mesmos, porque eles falam assim, a história é feita pelos homens, não existe movimento mecânico e fatalista, aquele negócio da idealismo burguês, tá certo? Que é uma propensão. Tudo bem, não existe mesmo. Quem pode fazer alguma coisa que compete à humanidade fazer são os homens de carne e osso, sempre. Mas isso daí se refere a tudo. Não dá para dois seres humanos fazerem sexo se não forem através de pessoas de carne e osso. Não tem como. Não dá para você comer sem ter uma pessoa com um aparelho digestivo para comer. Mas tudo isso daí não quer dizer nada. Você não está falando nada, você não está expressando nenhuma ideia. Agora, quando você enfaticamente coloca o problema de que não se pode dizer que a atual crise é uma crise revolucionária, que conduz à derrocada do capitalismo, etc., etc., porque não há partido revolucionário, então você está falando uma outra coisa, você está colocando uma condição a priori.